Olá, pessoas do universo, pessoas da internet, tudo bem com você? Meu nome é Edvan Fiori, também conhecido como Embaixador da China aqui no YouTube e também por muitos como seu barraqueiro mais famoso da Ásia. Sim, gente, sou eu mesmo, Edvan Fiori. Seja bem-vindo ao meu canal, bem-vindos ou bem-vinda. E todo mundo que está chegando agora, se você quiser contribuir com o meu trabalho, se inscrevendo, deixando seu comentário, deixando seu like, isso vai me ajudar muito para o YouTube entender que eu sou um canal relevante para essa plataforma e para que eu possa me destacar, aparecer e conseguir continuar com esse trabalho, que é fazer vlogs sobre a Ásia, comentar sobre coisas que estão acontecendo comigo aqui do outro lado do mundo, mas eu queria fazer um conteúdo diferencial e agregar aqui nessa plataforma. Então, se você puder comentar, curtir, já se inscrever e recomendar para todo mundo, eu vou ficar muito agradecido, tá? E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do porquê que eu estou deixando um pouco a cultura coreana de lado, a questão do K-pop. Eu ainda consumo, mas não é como antes, como eu consumia, sei lá, 5, 2, 3 anos atrás. A minha visão sobre cultura coreana mudou, sobre K-pop também mudou, principalmente após a minha passagem pela Coreia, de eu ter morado lá, de eu ter viajado 5 vezes para a Coreia e ter passado algum tempinho lá, alguns meses lá. Então a minha visão de mundo mudou muito e hoje eu vou falar para vocês um desses pontos. Na verdade, são vários pontos que me fizeram repensar o K-pop, como eu consumo cultura coreana na minha vida. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar com você aí do outro lado sobre saúde mental, K-pop, suicídio, que, meu Deus, é polêmico esse vídeo. Então, ó, roda aí a vinheta que eu paguei caro nesse negócio aí. Vai! Eu queria chamar você para sentar, para a gente conversar sobre esse assunto, abrir aqui esse espaço para a gente debater sobre essas questões realmente importantes e quem mora aqui na Ásia vivencia. Então, eu queria deixar claro algumas coisas. Eu não sei falar muito bem coreano, então alguns nomes que eu vá falar de alguns artistas provavelmente pode soar errado. Então, já fica aí o meu pedido de desculpas. E eu não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum psiquiatra, eu vou falar apenas do ponto de vista de uma pessoa que está tratando para TAG e depressão, que é o que eu tenho, e sobre aquilo que eu li, sobre aquilo que eu vivencio aqui, né, com as minhas consultas, com a minha terapia que eu faço como psiquiatra, com a minha vivência aqui de China e também de Coreia. Então, esse vídeo, ele é um recorte de uma realidade da minha realidade e que não necessariamente é realidade, é verdade para todo mundo. Então, eu queria que esse vídeo servisse de ponto de discussão e não de ponto final, tá bom? Um outro ponto que a gente agora precisa levar em consideração, a gente precisa saber o que é saúde mental. A gente muito fala sobre isso, saúde mental, meu Deus, meus gatos. E eu noto que saúde mental é uma palavra muito forte, muito usada hoje no dia a dia das pessoas. Porém, se você perguntar o que é saúde mental, algumas pessoas não vão saber definir o que é saúde mental. Porque a gente não pode falar de uma coisa sem saber o que ela é, né? Então, saúde mental nada mais é, nada menos do que como você reage às coisas que acontecem na tua vida, a tua resposta aos acontecimentos, às coisas do dia a dia, ao como seu corpo reage, seja ele emocionalmente ou até fisicamente. Como assim? Como você reage a questões, às dificuldades do dia a dia, como você, por exemplo, ao perder o emprego, ao não passar numa prova, a não conseguir alcançar determinada coisa, ou, por exemplo, quando você posta alguma coisa e essa coisa tem uma reação negativa na sua vida. Por exemplo, nas redes sociais, você tem uma opinião e você vê que aquela opinião que você tinha provavelmente é discordante ali do meio. Então, como você reage? Você reage de uma forma positiva, você consegue superar isso, você não se deixa abalar, ou você se retrai, você se machuca, você fica dias pensando, você chora, ou você, enfim. Isso é a saúde mental. A saúde mental não necessariamente ela está ligada, relacionada às patologias, ou seja, a uma doença, a uma depressão, a uma bipolaridade, a um transtorno de ansiedade. Não necessariamente.
uma pessoa que quando a gente fala de saúde mental, a gente pode falar sim de uma doença, mas não necessariamente uma pessoa que não tem uma doença pode eventualmente precisar de falar de saúde mental. Acho que não sei se eu consegui explicar muito bem, né? Mas é isso. Desde 2017, aí a gente vem acompanhando uma leva de artistas que vem encontrando na morte uma solução para os seus problemas. A gente tem, por exemplo, o Kim Jong-un, que era um integrante, o vocalista, o principal integrante do SHINee. Ele era um grande artista, escrevia as músicas, cantava muito bem, estava com uma carreira solo. E ele sofria de depressão. Eu não vou entrar aqui em detalhes do processo do Kim Jong-un, porque aqui já no próprio YouTube já tem bastante vídeo sobre isso, até porque é um caso de 2017. E isso deixou as pessoas extremamente impactadas, assim, nossa, como uma pessoa que estava ali no auge da fama decidiu tirar a própria vida. As pessoas começaram a se questionar sobre até onde uma pessoa com depressão pode chegar, até quanto sofrimento uma pessoa pode aguentar. Kim Jong-un não foi o primeiro, depois dele teve vários, antes dele já tinha uma leva de artistas, porém isso era um tema que na minha vida eu não tinha ainda me atentado. Quando aconteceu esse boom do Kim Jong-un, saiu em vários, porque o SHINee ela tem uma fanbase muito grande, né, até hoje. Depois do Kim Jong-un, veio aí tipo um efeito avalanche que só mostrou para o mundo inteiro que havia ali uma doença, havia ali alguma coisa que não estava certo na indústria do K-pop. Primeiro que a indústria do K-pop é uma indústria altamente competitiva. Na Coreia a gente tem todo ano uma média de 50 novos grupos surgindo lá na Coreia. Então é muito grupo para disputar um mercado que é extremamente nichado, que é o de música asiática. Fora isso, a gente tem o preparo desses artistas que desde muito cedo, de adolescente, eles se submetem a treinos rigorosos de 24 horas, todos os dias treinando atuação, dança, treinando técnicas vocais, estudando para um dia tentarem fazer o debut, que é se lançar ao mercado, se tornar um idol, né? Fazer parte ou de uma banda, ou de um grupo, ou um artista solo. A gente tem esses idols imersos dentro de uma grande bolha que desconhecem a realidade do mundo, porque eles sempre têm ali uma empresa por trás que vai pensar no que eles vão comer, no que eles vão vestir, na cor de cabelo que eles vão ter, no que eles vão falar, no que eles vão cantar, em como eles vão se portar mediante as pessoas. Então é um mundo tudo muito pensado para eles. Eles não têm a oportunidade de ser eles mesmos. Quando a gente tem esses artistas que eles quebram essa bolha, que eles vão além das empresas, além das produtoras, eles acabam conhecendo o mundo como ele é, porque o nosso mundo, a gente não vive em um mundo cor-de-rosa, onde todo mundo se dá bem. Não, o mundo é extremamente competitivo, as pessoas são maldosas, as coisas acontecem de um jeito que às vezes a gente não está preparado para encarar essa realidade. E quando a gente tem a nossa formação, pouco a pouco, os artistas de K-pop, quando eles quebram essa bolha, eles se veem sozinhos, eles são obrigados, são lançados em um mundo em que eles precisam lidar, aceitar, e às vezes eles não estão psicologicamente preparados para encarar essa nova realidade. A gente pode pegar, por exemplo, o caso da Sulli, que também partiu muito cedo, é um talento muito promissor, só que no caso da Sulli, ela vinha recebendo muitos ataques e ela não estava preparada para isso, eram ataques extremamente pesados. A Sulli ela era uma artista que estava à frente de várias causas importantes para o feminismo, e ela vestia a bandeira, e a sociedade não estava preparada para um artista do tamanho da Sulli, para o que a Sulli queria defender. Alguns meses depois, a gente teve a notícia de que uma outra grande artista que também era amiga da Sulli, a Go Hara, eu só chamo de Hara, ela também optou pelo suicídio. No caso da Hara,
o motivo do suicídio dela também foi associado a outra questão, que foi a questão de sex tapes, que são aquelas filmagens escondidas. Agora ela ficou envolta dessa polêmica. Para você ter ideia, em 2012, a polícia coreana recebeu mais ou menos uma média de 2.000 e poucos casos relacionados a câmeras secretas, a filmagens desses sex tapes. Em 2017, esse número aumentou para mais de 6.000 casos. Então, para você ver o quanto que isso aumentou. E se você não sabe, na Ásia em geral, quando uma pessoa ela é filmada ou numa rede social, alguma coisa, em algum tipo de atividade que seja relacionado a sexo, isso é extremamente vergonhoso, principalmente para a mulher. Muitas mulheres acabam cometendo suicídio por conta disso, porque a família exclui, bullying, é uma pressão muito grande em cima da sociedade, principalmente para quem é mulher. Só para você ter uma ideia, na Coreia são registrados uma média de 15.000 suicídios por ano, ou seja, dá mais ou menos 40 suicídios por dia. Isso é muita coisa. Vale lembrar que o suicídio ele não está apenas atrelado a questões mentais, né? A desequilíbrios mentais, a uma depressão, uma bipolaridade, algum problema psiquiátrico. Existem N fatores que levam uma pessoa a cometer o suicídio. E isso é uma das formas, isso é um grande problema para a sociedade, para a medicina e até para quem investiga, pesquisa esse assunto, saber quais foram realmente as causas que levou uma pessoa a cometer suicídio. Será que foi problemas psiquiátricos? Será que foi problemas econômicos? É muito difícil limitar esse objeto de estudo. Na Coreia, a procura por tratamentos psicológicos, psiquiátricos, ele triplicou na última década. Porém, vem aí uma informação que é um pouco preocupante, que isso também acontece aqui na China. A forma como a Coreia ela trata a psiquiatria, ela é muito diferente do Brasil, por exemplo. Enquanto no Brasil uma pessoa que quando ela tem pensamentos suicidas, ela é aconselhada a ficar no hospital, a ter um acompanhamento mais de perto pelo médico dentro de um hospital. Na Coreia não, na Coreia ela é mandada embora para casa para fazer o tratamento. Aqui na China também isso acontece. Eu tive contato com vários pacientes conversando ali no banco, né, do hospital, e é uma coisa muito comum, né, a pessoa ter pensamentos suicidas e o médico manda tratar em casa porque é o protocolo. Eu até confirmei isso com minha psiquiatra uma vez. Qual seria o protocolo de uma pessoa que tem pensamentos suicidas, né? O médico, é claro que ela vai voltar mais vezes ao hospital, mas ela não fica ali dentro do hospital sendo acompanhada por alguns dias. Ela é aconselhada a voltar para casa. E a gente sabe, pelo menos eu sei, que as chances de acontecer alguma coisa ruim é muito grande, porque uma pessoa depressiva, ela sofre calada, ela não externaliza isso para as pessoas. Mais de 90% das vítimas de suicídio, elas poderiam ser diagnosticadas com algum tipo de transtorno mental, porém só 15% desses 90% receberam um tratamento adequado. A título de comparação, o governo, o Ministério da Saúde lá da Coreia, estima que uma média de 2 milhões de coreanos sofram de depressão, porém só 15.000 pessoas recebem o tratamento e acompanhamento que deveria receber para esse caso. Isso é um dado tão preocupante que o suicídio é a quarta maior causa morte entre os coreanos. Entre essas pessoas que morrem, a maioria são homens, de 19 a 30 anos de idade. Agora, quebrando um pouco essa coisa de estatística, eu acho que as empresas que estão por trás, né, desse produto chamado K-pop, música popular coreana, elas deveriam oferecer profissionais, investir em acompanhamento psicológico, não só para os seus artistas, mas todas as pessoas ali envolvidas dentro da empresa, seja no RH, seja o agente, seja o designer, porque a gente fica sabendo dessas mortes que chocam desses grandes artistas, mas a gente tem toda aí uma massa de 15.000 pessoas, 12.000 pessoas que morrem ao ano, vítimas do suicídio, que a gente não sabe
quem eles eram. Então, a sociedade coreana como um todo, né, deveria investir em ter contratos mais flexíveis e cuidar melhor dos seus empregados, porque um ídolo nada menos do que um funcionário da empresa. As coisas na Coreia acontecem de uma forma assim muito rápida, as pessoas são muito mais fechadas, as relações são muito mais superficiais, e quando eu fui para lá, eu não sabia, eu já estava com depressão e a minha depressão aflorou ainda mais. Isso é uma coisa que eu sempre aconselho para você. Se você já tem algum problema mental, tá sofrendo com uma depressão ou algum tipo de transtorno, primeiro procure um acompanhamento profissional, não invente de viajar, porque as chances do seu estado se agravar é muito grande. Eu cheguei num ponto lá na Coreia de depressão que eu não queria me relacionar com as pessoas porque eu tinha medo de ser rejeitado pelas pessoas. Eu vou ali numa balada, vou conhecer uma outra pessoa, a pessoa vai me achar gordo demais, ou a pessoa vai me achar feminina demais, porque eu não sou aquele gay padrãozinho de academia, com o corpo todo bem definido. Então, a minha resposta para todas essas reações foi a pior possível, e quem me acompanhou naquela época e quem estava ali ao meu redor viu que eu me fechei, eu não conseguia nem sair de casa, eu não via sentido em sair de casa. No meu dia a dia eu vi que as pessoas tinham problemas de se relacionar, problemas nas suas relações interpessoais, problemas no dia a dia, e eu vi que as pessoas não falavam, elas falavam muito de saúde mental, mas elas não procuravam ajuda. Não adianta você falar de saúde mental, só falar e não procurar ajuda de um profissional, seja um psicólogo ou um psicólogo e psiquiatra, porque ele vai ser melhor do que qualquer youtuber, qualquer livro que você possa ler, que vai te dar a melhor assistência possível. E na Coreia eu via muito isso, as pessoas ali que sabiam que tinha alguma coisa errado no comportamento delas, ou então alguma coisa que incomodava elas no dia a dia, mas elas não procuravam ajuda, elas deixavam as questões mentais por último, elas iam ver um filme, ler um livro, e isso era maquiar um problema, não aceitar o fato de que você precisava de ajuda. Você precisa de ajuda. Em contrapartida, também é muito complicado de falar sobre suicídio na indústria de K-pop ou na cultura ali, porque o suicídio ele é uma coisa tabu. Quando eu fui pesquisar textos para saber como é que o que foi usado no suicídio, teve autópsia ou não teve. Aqui no Ocidente, quando um artista grande ele morre vítima de algum suicídio, há toda uma investigação, há autópsia, e nos meios de imprensa é noticiado. Na Coreia isso já não é noticiado, porque muitas vezes você vai ver esses artistas grandes, no próprio Kim Jong-un, por exemplo, na qual a família pede para que não seja revelada a autópsia. Eles fazem a autópsia, mas o resultado da autópsia ela nunca é revelada ao público. Casos, por exemplo, de artistas que são dados como suicídio, mas existem aí milhões de teorias da conspiração dizendo que talvez não seja suicídio, seja outra coisa. E também tem uma outra questão também de pessoas que são dados como suicídio, mas a causa da morte foi um suicídio intencional, né? No caso, quando a pessoa ela tá tomando algum tipo de medicamento, eu já até contei isso aqui no canal, e esse medicamento ele interage com alguma outra substância, seja com uso de drogas, ou seja, uso de álcool, de energético, como foi no meu caso. Isso invisibiliza essa discussão que precisa alertar as pessoas. As pessoas que tomam remédios antidepressivos ou qualquer outro remédio para tratar alguma desordem psiquiátrica, ela precisa saber, a gente precisa alertar para isso, porque, por exemplo, eu quase morri sem saber que eu não podia tomar energético junto com um dos depressivos, porque ia dar uma arritmia no meu coração, ia aumentar o ritmo, o batimento ali. E esse medo de não falar sobre suicídio se dá ao fato de uma coisa chamada de efeito Werther, que é baseado num livro de um personagem chamado Werther, lá do século XVIII, em que ele sofreu por amor e ele deu um tiro
em si mesmo e morreu. E esse efeito Werther, ele também é chamado de efeito contágio, ou seja, um suicídio pode desencadear outro suicídio. As pessoas podem tentar imitar. Só que essa hipótese de efeito Werther ou suicídio por contágio, até hoje, nem a psicologia e nem a psiquiatria e os cientistas conseguiram realmente saber se isso é verdade. O que a gente tem hoje, que já é comprovado, é justamente ao contrário, é o efeito Papageno, que é uma obra de Mozart, né, uma história lá de Mozart, que tem um Papageno e ele encontra na morte uma solução para os seus problemas, só que no meio do caminho ele é ajudado por outros personagens e esses personagens mostram para ele que talvez a morte não seja a solução. Eu não sei se você sabe, mas a OMS divulgou recentemente que um suicídio afeta indiretamente 135 pessoas. Isso é muita gente. Quando a gente pega, por exemplo, o caso da Sully com a Hara. A Sully e a Hara eram amicíssimas. Provavelmente, isso é uma afirmação minha, tá? A busca pelo suicídio da Hara foi muito impulsionado pela Sully. Até porque a forma que elas cometeram suicídio, que eu não vou aqui falar o nome porque não vem ao caso, é muito parecido. Esses artistas, eles todos se conhecem, eles todos trocam mensagem, eles conversam, então eles sabem pelo aquilo que eles estão passando. Na Associação Americana de Jornalismo, uma regra que eles não devem reportar suicídios, fazer matéria sobre suicídio. Isso é uma coisa muito complicada, é muito ultrapassada, digamos assim, porque muitos países, inclusive o Brasil, já está revendo esse protocolo de não falar suicídio, tanto que nós temos campanhas mundiais de prevenção ao suicídio, que a gente discute sobre isso, porque não é falar, é incentivar as pessoas ao suicídio, e sim mostrar para as pessoas que existe uma outra solução, porque quem está pensando no suicídio pode muitas vezes estar pensando ali calado, vai estar ali sofrendo calado e você não vai nem saber que essa pessoa está passando por um sofrimento, uma dor que você não consegue nem imaginar. A gente tem na nossa sociedade hoje em dia uma falência da comunicação, ou seja, a gente não conversa com a pessoa que está do lado. A gente tem tantas tecnologias, a gente tem agora o próprio YouTube, o WhatsApp, esses mensageiros, Instagram, e que a gente não está tendo contato olho no olho, sentindo, parando para conversar, tentar entender o outro. Eu não sei se ficou muito clara essa questão, eu tentei dividir aqui um pouquinho da minha experiência pessoal, morando aqui na Ásia e tendo contato com essa loucura, que é essa cultura asiática, a gente ama e a gente odeia ao mesmo tempo. Eu já tive, 2 tentativas, enfim, whatever, tive 2 tentativas, e eu me arrependo até hoje, porque a gente precisa saber que a morte não é a solução para os nossos problemas. Se você conhece uma pessoa que precisa de ajuda, se você vê que essa pessoa está precisando de ajuda, a melhor coisa que você pode fazer é chegar com essa pessoa e falar: olha, eu sei que você está passando por um problema que eu não consigo imaginar, que eu não consigo sentir, eu vejo que você está ruim, está se sentindo mal, talvez você não queira conversar comigo, mas eu tô aqui para te ajudar. Vamos num profissional? Não tente fazer comparações, tentar colocar a pessoa para cima, falando que para de pensar nisso, não sei o que. Não, porque o suicídio é uma coisa muito séria para ser responsabilidade de apenas uma pessoa. Leve essa pessoa que está precisando de apoio a um profissional, a um psicólogo, a um psiquiatra, porque ele vai poder dar um suporte muito melhor, porque às vezes você querendo, na sua ânsia de querer ajudar, você pode acabar fazendo com que a pessoa se sinta ainda pior. Esse vídeo ficou enorme, gigantesco, e mais uma vez, se eu falei alguma coisa errada ou uma opinião que não foi certa, uma pronúncia que não estava adequada, eu já peço aqui desculpa e eu abro aqui o canal, esse espaço
para saber a opinião de você, o que você acha sobre esse assunto. E uma outra coisa que eu queria falar é que, a conclusão disso tudo, é que eu não queria deixar você que está assistindo o vídeo com uma opinião negativa sobre a Ásia. Não, eu sempre digo isso, que a Ásia é um lugar maravilhoso para se visitar, mas a gente precisa visitar, mas sem fantasiar. Precisamos pisar na realidade, não vamos pisar nas nuvens. Não existe lugar perfeito. E é isso, gente. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.